Trabalho realizado para a disciplina de exame diagnóstico por imagem, glicemia e hemoglobina glicada. Nosso grupo é composto por Ana Clara Maldonado, Camille Oliveira, Clarissa Assis, Júlia Werneck, Maria Eduarda Menilo, Nathalie Valentim. Glicemia. O exame de glicemia é usado para avaliar a quantidade de glicose presente no sangue. É indicado para detectar hiperglicemia e hipoglicemia, além de ajudar no diagnóstico de diabetes e monitorar os níveis de glicose em diabéticos. O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose no sangue. Existem 3 maneiras de medir a glicemia de um paciente. A glicemia em jejum, que é realizada com o paciente em jejum. O indivíduo não deve comer nem beber nada durante um período de 8 horas. Além disso, o indivíduo não deve fumar antes do exame e deve evitar fazer esforços. Esse é o modo mais usual e também o mais preciso. A glicemia casual, que é realizada a qualquer hora do dia, independente do horário das refeições. Essa é menos precisa, pois pode ocorrer interferência dos alimentos ingeridos pelo paciente. E a glicemia pós-prandial, que é realizada normalmente 2 horas após uma refeição. Pode ser utilizado também o teste de tolerância à glicose para auxiliar o médico a fazer o diagnóstico de diabetes. Ele é também chamado de curva glicêmica e consiste na ingestão de glicose ou dentrossol pelo indivíduo através de um líquido açucarado fornecido pelo laboratório. São medidos os valores de glicose em jejum e depois que o indivíduo ingere a glicose, são medidos os novos valores. Para a realização do exame, o médico ou enfermeiro fura o dedo do paciente e coleta uma gota de sangue que é colocada em uma tira de teste reagente e depois no aparelho medidor de glicose. O próprio aparelho dá o resultado do exame em tempo real. Para o diagnóstico da diabetes serem precisos, são necessárias mais de uma avaliação. Os valores de referência para esse diagnóstico são divididos de acordo com o tipo de exame realizado. Para exames realizados em jejum, os seguintes valores são observados. Abaixo de 100 mg por decilitro é considerado glicemia normal. Entre 100 e 126 mg por decilitro, o paciente apresenta tolerância à glicose diminuída. Maiores ou iguais a 126 mg por decilitro, o paciente é diagnosticado com diabetes mellitus. No exame pós-prandial, aquele realizado 2 horas após a ingestão de glicose, os valores são: abaixo de 140 mg por decilitro é considerado glicemia normal. Entre 140 e 200 mg por decilitro, o paciente apresenta tolerância à glicose diminuída. Valores maiores ou iguais a 200 mg por decilitro, o paciente é diagnosticado com diabetes mellitus. Hemoglobina glicada. Denomina-se hemoglobina glicada, HbA1c, a fração de hemoglobina que se liga à glicose. Hemoglobina é uma proteína presente nas nossas hemácias e apresenta como função transportar o oxigênio do sistema circulatório. O tempo médio de vida da hemoglobina é de 90 dias. A glicose é incorporada pela hemoglobina em função da concentração deste açúcar no sangue, que durante esse período é usado como fonte de energia. Sendo assim, os valores de HbA1c é referente a aproximadamente 2 a 3 meses anteriores à realização do exame, não sendo possível obter o valor de um episódio isolado da mesma. A hemoglobina glicada é usada com frequência em pacientes com diagnóstico recente ou para triagem diagnóstica de diabetes para avaliar como estão os níveis de glicemia. Pode ser perdida diversas vezes até que o controle seja atingido, e depois, caso seja diagnosticado, realizar várias vezes por ano para verificar se o controle está sendo mantido. Existem algumas contraindicações para a realização desse exame. Algumas delas são: pessoas que tiveram sangramento intenso ou transfusão sanguínea, pessoas com doenças crônicas hepáticas ou renais, pessoas com anemia. Esse exame também não é indicado para a realização em gestantes, pois nesse período os níveis de glicose estão modificados por fatores gestacionais. Para a análise da hemoglobina glicada, são considerados os seguintes valores: baixo risco,
de 4 a 6%, sendo considerado normal até 6,5%. Risco moderado, de 7 a 8%. Risco aumentado, de 9 a 10%. E risco crítico, valores maiores que 10%. Os valores da hemoglobina glicada estão diretamente relacionados com a glicemia média estimada. A glicemia média estimada corresponde à média dos valores glicêmicos dos últimos 3 meses anteriores à realização do exame, encontrada a partir dos dados da hemoglobina glicada. Para calcular este valor, utiliza-se a fórmula 28,7 vezes o valor da hemoglobina glicada menos 46,7. Por exemplo, para um paciente com risco baixo, com 6% de hemoglobina glicada, fazemos a seguinte conta: 28,7 vezes 6 menos 46,7, que vai dar o valor de 126. Com esse valor, o paciente apresentará tolerância à glicose diminuída. Na imagem a seguir, observamos a relação entre os valores de hemoglobina glicada e glicemia média estimada, apresentando os riscos referentes. O exame a seguir é referente a um paciente diabético e foi realizado para controle da doença. A porcentagem de hemoglobina glicada está na faixa de risco moderado e o valor de glicemia média estimada está na faixa de risco aumentado, o que confirma o diagnóstico de diabetes mellitus. O exame de glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de pacientes não diagnosticados com diabetes.